Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o 10º programa da série Ampliando a Compreensão e o tema de hoje é do autoconhecimento à autoiluminação. Muito obrigada, Sebastião, por estar na nossa companhia. Eu queria hoje entender um pouquinho mais desse assunto. Eu também. Eu creio que você também, relembrar, você, telespectador, telespectadora, nosso carinho, a nossa gratidão e a TV Mundo Maior que nos dá essa oportunidade do estudo, né? A todos os colaboradores, ao Marcelo Marques, que está aqui. Às vezes ele fica meio Meio sério, bravo? né? Olha só, é uma pessoa ele que muito controla o dócil, nosso tempo, viu? amorosa. Então Porque... hoje nós vamos tentar entender o que está por trás, né, desses seres tão amorosos da nossa realidade em si. Porque quando nós falamos de autoconhecimento, é uma coisa. Autodescobrimento é outra. Autoamor é outra coisa. Autorrealização é outra ainda. E autoiluminação uma quinta. Por isso nós vamos bem devagar em cada uma delas para entendermos, somando as informações do programa anterior e depois no futuro os complementos. Sim. Então, para a atualidade, autoconhecimento é entendermos a anatomia do espírito, de que ele é constituído. Hoje, a personalidade anima um corpo físico, a partir do seu universo perispiritual, auxiliado pela entidade mental. Então, eu sei, então, que eu sou uma realidade, né, a nível de ser humano, que é uma soma de valores. Joana de Anjos define mais ou menos assim, o ser humano, o ser, é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade. Isso, o ser humano. Agora, o indivíduo humano, a forma, é um conjunto de energias em vários níveis de vibração, necessitando apenas de canalização disciplinadora, de modo a transformar todas elas em sentimentos. Então, teoricamente ou superficialmente, para ser mais exato, somos constituídos a alma encarnada, que é um fragmento do espírito. Ela tem uma mente, um laboratório onde ela possa se comunicar com a sua essência consciencial, porque ali é o, vamos falar assim, é o gabinete, a sala de comando, onde ela vai silenciar as atenções físicas, os sentidos e mergulhar no campo mental, por meio da intuição, comunicar com a sua essência consciencial, que seria o todo. Então nós somos, a nível de anatomia, a alma encarnada, animamos um corpo físico, auxiliado por esse universo, ou esse complexo perispiritual, que no passado fora um corpo, hoje, né, o nosso universo mental, e eu sou a alma que deveria estar conscientemente no comando disso, ou pelo menos obedecendo à minha consciência. Mas normalmente não é isso que ocorre. Então nós compreendemos essa anatomia, às vezes superficialmente, e não compreendemos a fisiologia, que seria, né, o que nós chamamos de autodescobrimento. Então, autoconhecimento é saber de que somos constituídos, mas não sabemos como funcionamos. Autodescobrimento é saber como tudo isso funciona, a inter-relação entre todos esses elementos, o porquê eles existem, qual o seu processo de evolução. Então, nós sabemos a sua funcionabilidade, mas não sabemos consertar se der uma pane. Autoamor é quando sabemos o que é, para que serve e como usar. Então, eu sei o relacionamento entre eles, o relacionamento entre mim e os seres que estão à minha volta, e eu sei reorganizar se houver um acidente de percurso. A autorrealização é quando nós colocamos todo esse complexo consciencial a nível de alma encarnada, a nível de ser imortal, da sua somatização, a serviço do nosso semelhante, seja ele qual for. É o amar ao próximo como a nós mesmos. Entender que tudo e todas as coisas são feitas da mesma essência, do mesmo elemento, encontra-se em estágios diferenciados, que nós podemos colocar o nosso patrimônio como força orientadora para aqueles que estão na retaguarda e nos colocar como alunos ou substâncias nutridoras para aqueles que estão na dianteira. Isso é o que nós chamamos de autorrealização. Servir pelo prazer de ser útil para que nós possamos progredir sempre e encontrar em nós mesmos todos os recursos para a solução de todos os problemas, como já afirma Emmanuel. E a autoiluminação, isso nós estamos falando nos traçados gerais, Sim. Depois nós vamos para as minúcias. Sim. É quando eu entendo, agora com a amplidão maior ou com a visão mais ampliada, que não existe nada melhor ou pior. Existe alguém que está no estágio X e o outro está no Y. Então eu não vou me chocar com alguém que está matando o animal para se alimentar.
E às vezes nem me chocar com alguém que está matando um animal pelo prazer, né, de vê-lo morrer. Então eu vou entender aquele estágio evolutivo, aquela fúria, porque quando nós vemos uma leoa abater uma zebra, às vezes numa violência, a gente se choca e nos imaginamos lá. Aí nós vamos compreender a necessidade dela de se nutrir e a necessidade do universo da zebra fazer parte do universo da leoa para aprender algo diferenciado. Ou quando nós olhamos para um peixe que está lá no fundo do mar e de repente um outro passa na sua frente e ele abocanha o menor. E aí nós vemos logo acima uma águia de olho nos dois ali, né, vendo como ela vai almoçar e pega os dois e almoça. Aí daqui a pouco os despojos dessa águia voltam para o oceano como um alimento, como nutriente, com as informações do corpo dela. E aí peixezinhos por lá começam a assimilar aquele conteúdo da águia e começam a construir asinhas no lugar das barbatanas, ou pezinhos no lugar das barbatanas também, que nós conhecemos peixes que andam no fundo do mar, outros que voam a certas distâncias. Então, nesta inter-relação, então, quando entendemos que tudo o que existe faz parte da mesma essência consciencial, estamos em Deus e temos que amar e respeitar todos os níveis conscienciais em todas as frequências e, mais ainda, o que foi confiado a nós como alimento, em qualquer forma consciencial, nós temos o dever de transformá-los em partes integrantes da nossa realidade. Pelo menos é a nossa tentativa. Sebastião, por que é tão difícil? Parece fácil, né? Falar, não, olha, você tem que se autoconhecer. Mas por que é tão difícil a gente conseguir se autoconhecer e saber se a gente está no caminho certo? Vamos mostrar por que é tão difícil. Eu dei umas dicas em programas passados, mas vamos tentar imaginar. Vamos imaginar que você adora batatinha. E quando você conhece a anatomia da batatinha e percebe os milhares de anos que ela gastou para chegar naquele estágio, a responsabilidade é maior. E quando você percebe que na casca da batatinha tem muito mais proteínas, fibras e etc., do que às vezes a mesma, você já não vai ter como jogar a casca mais no lixo como jogava. E quando você percebe que a batatinha não vai ficar esperando pela sua boa vontade de ingeri-la, que 2h30 no máximo já não tem nutrientes nobres nenhum que seja útil de fato ao nosso corpo, a responsabilidade é maior. Talvez seja isso, pela imaturidade do ser, porque Joana fala do amadurecimento psicológico na obra O Ser Consciente. Então, quando eu estou num estágio X, eu simplesmente acho que são os meus pais que são obrigados a me sustentar. Eu não pedi para nascer, porque ele não sabe que ele implorou. Às vezes implorou séculos para nascer, porque era mais irresponsável ainda e agora vem com o desejo de assumir essa responsabilidade. Sim. E quando ele entende, a partir de um certo estágio, que a sociedade não é obrigada a mantê-lo, que ele não tem que assaltar a sociedade, porque os seres que ainda tomam, sem pedir licença, na marra da sociedade, porque acha que o outro não deveria ter o que tem, porque trabalhou para tê-lo, ele está nesse estágio de imaturidade, que no amanhã ele vai estar no estágio contrário. Porque mais tarde ele vai perceber que ele não deve, se ele quiser ser feliz, ser peso para a sociedade, nem para os seus pais, nem para ninguém. E aí ele vai começar a trabalhar. Só que agora ele é ingênuo, porque ele quer tirar o atraso, ele quer devolver para a sociedade tudo que dela tirou. Aí alguém começa a assaltá-lo de todas as maneiras, assaltar o tempo, ele acha que deve ajudar a todo mundo, e daqui a pouco ele percebe que ele tem que ajudar os outros a caminhar com as próprias pernas. Ele vai galgando esses estágios até chegar ao estágio de autoiluminação, onde ele vai ser luz, para que os outros possam se iluminar pelo seu exemplo, e não o exercício da paternidade, mantendo o outro na miséria, sem que ele possa se mexer por sua vez. E o autoconhecimento só depende de nós. Né? Depende da nossa boa vontade, do nosso estágio consciencial também. Porque não adianta convidarmos um urubu para cearmos conosco, para comer o nosso bife acebolado, se nós ainda somos carnívoros. Ele tem o seu cardápio especial. E assim como nós, se ele convidar a gente, então nós temos que entender os estágios conscienciais e criar estímulos para acelerar esse processo, para que a pessoa se interesse de fato, como recomenda o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele fala que a função de curar-se é do paciente.
O médico pode chegar a um diagnóstico, receitar um remédio, mas é ele que tem que interessar pela sua cura e assim por diante. Tá. Sebastião, o autoconhecimento, ele é um processo doloroso, porque Joana de Ângeles afirma, né, que o processo pode causar enfermidades. Por quê? Vamos colocar dessa forma. Se eu for fazer ou chegar à conclusão que eu estou comendo demais e fazendo de menos alguma coisa útil, então eu vou acumular energias. E vamos supor que alguém diz que eu estou fora do peso, que eu estou fora do prumo, tenho os padrões de beleza, e eu queira me enquadrar para agradar alguém, às vezes agradar a mim mesmo, porque às vezes eu mesmo estou descontente. E eu quero fazer isso por um processo violento, pelo regime da lua, pelo regime da água, e não vai dar certo. Sim. Então eu posso comer as mesmas coisas, só que em quantidade menor e mastigar mais. Eu vou me nutrir muito melhor, a saciedade vai ser a mesma, a agilidade do meu corpo vai ser outra, o fortalecimento dos músculos, a resistência, e tudo vai mudar. Só essa postura. Mas vamos supor que eu queira implementar a coisa, sem violência, porque se eu não souber, eu vou na onda, eu vou comprar o remédio que inibe o apetite, eu vou comprar aquilo outro, e nada disso funciona. O que funciona é a reeducação alimentar, a reeducação da consciência que está conduzindo o seu corpo, que está conduzindo a sua vida. Então, é doloroso para quem ignora e é prazeroso para quem conhece o mecanismo. Por isso que o ensino universal dos Espíritos tem a função de iluminar-nos com esse conhecimento de como isso funciona, de nos esclarecer por meio da ciência que mostra as minúcias desse acontecimento. E a moral, que é o Evangelho na prática, para nos ensinar a conduta que devemos ter após esse conhecimento, né, testificado. Ok. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.